de ética na política, uma visão que privilegia a gestão pública, uma visão que garante a essa cidade um futuro importante do tamanho dela, do tamanho dos nossos sonhos. Nossa cidade não atravessa um bom momento. O Rio de Janeiro tem grandes pressões sobre ele do ponto de vista fiscal, do ponto de vista administrativo e do ponto de vista da gestão pública. Compete a nós, cariocas, enfrentarmos esses desafios nos próximos 4 anos. Nesse fim de semana se encerra um ciclo nessa cidade com o encerramento dos Jogos Paralímpicos. E aí estaremos nós aqui a pautar o futuro a partir desse encerramento de ciclo. E a nossa visão para o Rio de Janeiro é uma visão que está calcada no que o PSDB construiu ao longo de sua história no Brasil, com o presidente Fernando Henrique Cardoso, que foi nosso presidente por 2 mandatos, enfrentou as maiores dificuldades do seu tempo na estabilização da economia e reencontrou o rumo para esse país. Fez as reformas que o país precisava, trouxe ao país estabilidade econômica, trouxe ao país novamente credibilidade internacional e possibilidade de crescimento. O nosso partido tem os melhores quadros do Brasil e o nosso partido se apresenta no Rio de Janeiro com essa história, com esse legado. E é com a bandeira levantada pelo presidente Fernando Henrique Cardoso que nós vamos receber junto com o presidente Aécio e levá-la adiante aqui na nossa cidade. Isso somos nós. O que nos define é a nossa história. O que nos define foi o que foi construído antes pelo presidente Fernando Henrique Cardoso e tantos líderes do nosso partido que construíram o nosso país. O governador Aécio Neves, o senador Aécio Neves, teve uma passagem muito importante na virada de um estado que é nosso irmão, nosso vizinho, o estado de Minas Gerais. E o governador, senador Aécio Neves, nosso presidente do partido, infelizmente, por conta do que nós sabemos, que foi o maior estelionato eleitoral da história desse país, hoje não está conduzindo os destinos da nossa nação, que certamente estaria em outro patamar, em outra posição. É com essa responsabilidade da história que foi construída e criada que eu me apresento candidato a prefeito do Rio de Janeiro pelo PSDB. É com esse legado, é com essa responsabilidade que eu e Aspásia Camargo, minha vice, vamos levar essa história adiante no Rio de Janeiro. Não é mais possível na nossa cidade, e a nossa sociedade não aceita mais o que se passa hoje de projetos políticos que visam apenas a sua própria perpetuação no poder e levam à estagnação e levam às dificuldades que nós vivemos hoje. Nós temos que reconhecer que o Rio de Janeiro construiu e avançou nos últimos anos. Eu fiz parte dessa história. Em 4 anos secretário municipal, com muito orgulho, que me deu, presidente, a oportunidade de conhecer cada canto dessa cidade. Mas agora o Rio de Janeiro precisa, mais uma vez, ser o farol do Brasil, indicar ao país qual é o destino para a nossa sociedade, que é um destino de correção, de ética na política e, principalmente, de capacidade de gestão. O Rio de Janeiro não é para principiantes. Nós vivemos uma crise e precisamos de uma postura correta, séria, ética, que veja esse norte e construa em cima dele. Essa é a nossa proposição, de transformar essa cidade no tamanho dos seus sonhos, com muita responsabilidade. Os cariocas vão ter diante de si, nas próximas eleições, uma decisão muito importante a tomar. E é assim que nos apresentamos nessa eleição. E eu queria aqui dizer a vocês que estamos prontos, que estamos preparados, que estamos à altura do desafio que está diante de nós e que em nenhum momento mudaremos o nosso rumo, nem o nosso destino ao sabor das ondas e ao sabor dos ventos. Nós temos propósito, temos projeto e implantaremos esse projeto no Rio de Janeiro. Estamos seguros que a sociedade, ao longo das 2 próximas semanas, no curso do processo eleitoral, vai enxergar o farol que nós estamos apontando. E é um farol de quem ama essa cidade, de quem lutou por ela e de quem quer servi-la com um único objetivo: transformar a vida dos nossos cidadãos e garantir um futuro melhor para todos. E aqui também reafirmar os nossos compromissos com o futuro e o crescimento da nossa cidade. Vivemos uma crise grande e nós sabemos fazer. E aqui estão 2 pessoas que atestam a nossa capacidade de gestão e de saber fazer. Nós estamos num contexto nacional que hoje
os ventos começam a soprar de maneira diferente. Em Belo Horizonte, em São Paulo e a partir de hoje também aqui no Rio de Janeiro. O Brasil vai mostrar nessas eleições que o passado ficou para trás e que nós agora vamos em direção ao futuro. E o Rio de Janeiro, que sempre foi a vanguarda desse país, vai seguir e vai liderar esse processo juntamente com as nossas cidades vizinhas, do triângulo mágico do Brasil, que é Minas Gerais, São Paulo e Rio de Janeiro. Eu queria agradecer muito a presença de todos e dizer a vocês, estamos prontos, Aspaz e eu, estamos prontos, conhecemos a cidade, temos o melhor programa, temos os melhores projetos, sabemos fazer, caminharemos numa linha reta, e essa linha reta leva um bom futuro para a nossa cidade. Queria agradecer muito a presença de todos, o apoio que eu tenho recebido nessa campanha. Queria agradecer a presença do José Júnior, uma pessoa emblemática na nossa cidade, que hoje presta aqui o nosso apoio. Queria agradecer a Arminio Fraga, enfim, uma referência do plano econômico no nosso país, e a todos aqueles que estão aqui hoje. Vocês são líderes dessa cidade, e nós contamos com vocês para virar esse jogo. E agora, é uma honra muito grande eu aqui pedir que venha ao palco o presidente nacional do Partido da Social Democracia Brasileira, senador Aécio Neves. Por favor, senador, a sua presença. Obrigado, Osório. Boa tarde a todos.